Ela sufocou o desejo por 30 anos. Fingiu exaustão quando o corpo implorava por um toque. Desviou o olhar sempre que a atração se manifestava. Apagou fantasias antes que pudessem ganhar forma. Durante 3 décadas, Ana viveu com o freio de mão puxado em sua própria sexualidade. Sempre alerta, sempre se contendo, sempre com medo. Até que aos 52 anos a menopausa chegou e com ela o fim da fertilidade. E então algo incrível aconteceu. O medo que a aprisionou por tanto tempo simplesmente se dissipou. E pela primeira vez desde a adolescência, Ana se permitiu sentir tudo. O que Silvia Olmedo descobriu sobre essa transformação vai mudar radicalmente a forma como você encara a menopausa e a sua própria sexualidade. Ana cresceu nos anos 70, numa família católica tradicional, onde sexo era pecado e o prazer feminino, motivo de vergonha. Ela aprendeu desde cedo que mulheres decentes não sentiam desejo. E se sentissem, deveriam escondê-lo. Aos 19 anos, quando começou a namorar Marcos, já carregava uma culpa profunda por cada sensação que seu corpo lhe proporcionava. Quando transaram pela primeira vez, Ana sentiu um prazer intenso. E logo em seguida, uma vergonha esmagadora. Como ela podia gostar tanto de algo tão sujo? Nos anos seguintes, toda vez que sentia atração por Marcos, Ana a reprimia com todas as forças. Toda vez que se permitia fantasiar, bloqueava o pensamento imediatamente. E toda vez que seu corpo respondia ao toque dele, ela se desconectava mentalmente. Aos 22 anos, quando engravidou da primeira filha, a repressão ganhou um novo e poderoso combustível. Agora, não era apenas vergonha. Era medo. Medo real. Medo de engravidar novamente tão cedo. Medo de perder o controle sobre sua vida. Medo das consequências biológicas de se deixar levar pelo desejo. E foi então que Ana desenvolveu o que Silvia Olmedo chama de blindagem emocional. Ela não apenas escondia o desejo, ela o destruía ativamente, antes mesmo que ele pudesse nascer. O mecanismo era o seguinte: quando Ana via Marcos sem camisa e sentia aquele calor subir pelo corpo, ela imediatamente pensava na lista de compras do supermercado. Quando ele a tocava e ela começava a se excitar, ela mentalmente organizava a agenda da semana. E quando fantasias surgiam durante o dia, ela as interrompia bruscamente, forçando sua mente a se concentrar em tarefas práticas. Ano após ano, repressão após repressão. O cérebro de Ana foi aprendendo. Desejo é perigoso. Desejo traz consequências. Desejo deve ser bloqueado na raiz. E o impressionante é que esse processo funciona. Estudos de neuroplasticidade mostram que, quando você consistentemente bloqueia uma resposta neural, os caminhos dessa resposta literalmente se enfraquecem. É como uma trilha na mata que ninguém mais usa. O mato cresce e o caminho desaparece. Após 30 anos de blindagem emocional ativa, Ana havia praticamente eliminado suas respostas de desejo espontâneo. Ela não fingia não sentir. Ela realmente não sentia mais. O freio de mão havia sido puxado por tanto tempo. E o motor simplesmente parou de funcionar. E então, aos 50 anos, Ana começou a vivenciar a menopausa. As ondas de calor chegaram. As mudanças de humor se intensificaram. E junto com tudo isso, algo que ela não esperava. Um medo se dissolvendo. Durante 30 anos, desde a sua primeira gravidez, Ana havia carregado um medo constante. Um medo silencioso e persistente. O medo da consequência biológica. O medo de que um momento de prazer pudesse resultar em uma gravidez não planejada, em uma perda de controle, em uma vida virada de cabeça para baixo. Esse medo era tão intrínseco a ela que ela nem sequer o percebia mais. Era como o zumbido da geladeira. Você só nota quando ele desliga. E aos 52 anos, quando sua última menstruação passou
e os médicos confirmaram, o zumbido silenciou. Ana não podia mais engravidar. Nunca mais. A consequência que ela temia por 3 décadas havia sido permanentemente removida. E algo em seu cérebro registrou isso. Nos primeiros meses, nada mudou. Ana continuava no piloto automático sexual que havia construído ao longo dos anos. Sexo rápido com Marcos uma vez por semana. Desconectada. Funcional. Sem prazer real. Mas aos poucos, pequenas coisas começaram a acontecer. Ela olhou para um homem na academia e sentiu atração. E não bloqueou. Apenas sentiu e deixou a sensação passar. Alguns dias depois, assistindo a um filme, uma cena de sexo a excitou. Ela não desviou o olhar. Não mudou de canal. Ficou ali, com a sensação. Uma semana depois, durante o sexo com Marcos, ela sentiu prazer e não se desconectou. Ficou presente. Sentiu tudo. E pela primeira vez em 30 anos, Ana notou algo extraordinário. O prazer não vinha acompanhado de medo. Não havia aquela ansiedade constante depois. Não havia o cálculo mental do ciclo e da fertilidade. Havia apenas a sensação, pura, sem consequência. E isso mudou tudo. Ana começou a perceber o quanto de sua blindagem emocional era construída sobre o medo da gravidez. Não apenas o medo consciente, mas o medo profundo, biológico, ancestral. O medo que as mulheres carregam desde sempre. O medo de que o prazer possa resultar em uma consequência que muda a vida. Durante milênios, as mulheres associaram o sexo ao risco reprodutivo. O prazer era perigoso porque levava à gravidez. E uma gravidez não planejada podia arruinar a reputação, a saúde e o futuro. Então, as mulheres aprenderam a controlar o prazer, a reprimi-lo, a mantê-lo em níveis seguros. E mesmo com a contracepção moderna, esse medo não desaparece completamente. Porque a pílula falha, a camisinha estoura, o DIU se desloca, sempre há um risco residual. Sempre há aquela ansiedade silenciosa. E essa ansiedade age como um freio constante no desejo feminino. Silvia Olmedo chama isso de amarra da fertilidade. E ela está presente em praticamente todas as mulheres férteis, mesmo que não percebam, mesmo que usem métodos contraceptivos, mesmo que sejam sexualmente liberadas, a amarra está lá, até que a menopausa a remove permanentemente. Quando Ana percebeu isso, algo dentro dela despertou. Ela tinha 52 anos e pela primeira vez desde os 19 podia sentir desejo, sem medo de uma consequência. Pela primeira vez, seu prazer não estava ligado ao risco. Ela podia se entregar completamente, sem cálculos, sem vigilância, sem freios. E ela decidiu explorar isso. Ana começou a fazer o que Silvia Olmedo chama de despertar sensorial da maturidade. O processo é simples, mas profundo. Você conscientemente permite sensações que antes bloqueava. Você permanece com o desejo, ao invés de reprimi-lo. Você sente atração e permite que ela exista. Você fantasia e deixa a fantasia se desenvolver por completo. Você toca seu próprio corpo e se entrega ao prazer. Não há objetivo. Não há performance. Apenas a reconexão com a sua própria capacidade de sentir. Ana começou devagar. 5 minutos por dia, deitada na cama, apenas sentindo seu corpo. Não se tocando sexualmente. Apenas respirando, sentindo, permitindo. Nas primeiras semanas, quase nada acontecia. 30 anos de repressão não se desfazem rapidamente. Mas aos poucos, pequenas sensações começaram a emergir. Um formigamento aqui, um calor ali, uma pulsação. E Ana não bloqueava. Ela ficava com as sensações. Deixava que crescessem. Deixava que existissem. Após 2 meses de prática, algo extraordinário aconteceu. Ana estava relaxando,
fazendo seu ritual diário de conexão consigo mesma, quando uma onda de desejo a invadiu. Não era desejo por Marcos. Não estava ligado a alguém em específico. Era apenas desejo puro, seu corpo clamando por prazer. E pela primeira vez em 30 anos, Ana não se conteve. Ela permitiu que o desejo crescesse, que preenchesse cada célula do seu ser. E então, de forma natural, ela começou a se tocar, não de forma mecânica, não buscando um orgasmo rápido e sem sentido, apenas explorando, sentindo, redescobrindo. E o que ela encontrou a surpreendeu profundamente. Seu corpo ainda sabia sentir prazer. Intenso, profundo, muito mais intenso do que ela se lembrava. Quando o orgasmo finalmente chegou, 20 minutos depois, Ana chorou, não de tristeza, mas de alívio, de libertação, de luto pelos 30 anos desperdiçados e de alegria por perceber que nunca é tarde demais. Seu corpo permanecia vivo, sua sexualidade ainda pulsava ali, apenas esperando por permissão para florescer. Ana começou a compartilhar suas descobertas com Marcos. Pela primeira vez em 30 anos de casamento, ela se abriu sobre seus desejos, sobre o que a excitava, sobre o que sentia de verdade. Marcos ficou em choque. Ele sempre pensou que Ana simplesmente tinha uma libido baixa, que não apreciava muito o sexo. Jamais imaginou que ela havia reprimido ativamente seu desejo por 3 décadas. A revelação transformou completamente a dinâmica entre eles. O sexo, que antes era rápido e quase protocolar, se tornou lento, exploratório. Ana, pela primeira vez, assumiu a liderança, expressando seus desejos, guiando os toques e sentindo cada sensação sem se desconectar. A transformação foi tão radical que, um dia, Marcos comentou: "Parece que estou casado com outra mulher." E Ana respondeu: "E está. Pela primeira vez, você está casado com a mulher que eu sempre fui, escondida sob camadas de blindagem emocional." Aos 54 anos, 2 anos após a menopausa, Ana desfrutava de uma vida sexual melhor do que em qualquer outra fase da sua vida. Orgasmos múltiplos, desejo espontâneo, fantasias vívidas, conexão profunda. Tudo o que ela havia bloqueado por tanto tempo agora florescia exuberantemente. E tudo porque o medo que mantinha a amarra da fertilidade atada havia sido permanentemente removido. A jornada de Ana não é um caso isolado. Silvia Olmedo tem documentado centenas de histórias similares. Mulheres que passam décadas reprimindo sua sexualidade e então florescem de forma exuberante após a menopausa. E existe uma base científica sólida para explicar esse fenômeno. Estudos sobre neuroplasticidade revelam que os caminhos neurais do prazer nunca morrem de verdade. Eles apenas se tornam inativos. E quando você remove o bloqueio e volta a utilizá-los, eles se fortalecem rapidamente. Como um músculo atrofiado que ainda possui fibras funcionais. Com um treinamento adequado, ele se recupera, às vezes, ficando mais forte do que antes. Pesquisadores da Universidade de Indiana investigaram a sexualidade de 2.400 mulheres com idades entre 45 e 65 anos e descobriram que 42% das mulheres na pós-menopausa relataram um aumento significativo na satisfação sexual. E quando questionadas sobre o motivo, a resposta mais comum não foi hormonal, mas sim psicológica. Elas se sentiam mais livres, menos ansiosas, mais capazes de se entregar ao momento. O medo da gravidez havia atuado como um freio invisível por décadas. E, uma vez removido, a sexualidade finalmente podia existir sem vigilância constante. Mas existe um outro fator que Silvia Olmedo ressalta. A menopausa não apenas elimina a amarra da fertilidade, ela também dissolve as expectativas sociais. Mulheres na pós-menopausa deixam de ser vistas como objetos sexuais pela sociedade. E isso,
paradoxalmente, é libertador. Quando ninguém mais espera que você seja sexual, você finalmente pode ser sexual nos seus próprios termos, sem se preocupar em performar, sem se sentir na obrigação de atender às expectativas masculinas, sem tentar parecer ou agir de uma determinada forma. Você pode descobrir o que realmente te dá prazer, não o que você acha que deveria te dar prazer, não o que os homens querem que te dê prazer, mas o que genuinamente te faz sentir bem. Ana descobriu isso aos 53 anos. Durante toda a sua vida sexual, ela havia tentado imitar as mulheres nos filmes, gemer da maneira certa, se mover de forma sexy, atingir o orgasmo no momento ideal. Mas após a menopausa, ela parou de atuar e descobriu o seu prazer verdadeiro, que não tinha nada a ver com performance. Era algo mais calmo, mais interno, mais profundo e infinitamente mais gratificante. A redescoberta também impactou o corpo físico de Ana. Durante anos, ela sofreu com secura vaginal e dores durante o sexo e presumiu que isso fosse uma consequência inevitável do envelhecimento. Mas Silvia Olmedo explica que grande parte da atrofia vaginal pós-menopausa não é inevitável, mas sim resultado da falta de fluxo sanguíneo. E o fluxo sanguíneo diminui quando não há excitação regular. Quando Ana voltou a se excitar regularmente, explorando seu corpo sozinha e com Marcos, algo notável aconteceu. A secura diminuiu, a dor se atenuou, seu corpo, respondendo à excitação frequente, começou a produzir mais lubrificação natural, os tecidos, recebendo mais sangue de forma consistente, se tornaram mais elásticos. Aos 54 anos, Ana sentia menos desconforto sexual do que aos 48, porque ela finalmente estava usando seu corpo da maneira como ele foi projetado para ser usado. Com prazer, com frequência, sem blindagem emocional. E o corpo respondeu positivamente. Estudos comprovam isso. Mulheres na pós-menopausa que mantêm uma atividade sexual regular, incluindo a masturbação, apresentam uma incidência significativamente menor de atrofia vaginal. O tecido se mantém saudável através do uso, através do fluxo sanguíneo que o prazer proporciona. A medicina chama isso de terapia de excitação. Silvia Olmedo chama de usar ou perder. Seu corpo sexual não morre na menopausa, mas ele pode adormecer se você deixar de despertá-lo. 2 anos após sua transformação, Ana começou a compartilhar suas experiências com suas amigas e descobriu que muitas carregavam repressões semelhantes. Muitas haviam construído barreiras sexuais por medo da gravidez. Muitas nunca haviam sequer considerado que a menopausa pudesse representar uma libertação, ao invés de uma perda. Uma amiga, Beatriz, de 56 anos, ao ouvir a história de Ana, teve um estalo. Beatriz não sentia desejo sexual há mais de uma década e acreditava que isso fosse perfeitamente normal, que mulheres mais velhas simplesmente não sentem mais desejo. Mas, após conversar com Ana, Beatriz percebeu. Ela não havia perdido o desejo. Ela havia aprendido a bloqueá-lo de forma tão eficiente que nem mesmo o sentia mais. E agora, sem o risco de gravidez, ela poderia tentar se reconectar consigo mesma. Beatriz iniciou o processo de despertar sensorial da maturidade, 5 minutos por dia. Apenas sentindo, permitindo, sem tentar forçar nada. Apenas desfazendo 20 anos de blindagem emocional. Após 3 meses, Beatriz teve seu primeiro orgasmo em 5 anos. Após 6 meses, ela e o marido haviam restabelecido uma vida sexual regular. Aos 57 anos, Beatriz experimentou o desejo espontâneo pela primeira vez desde os 30. E tudo porque ela finalmente compreendeu. O problema nunca esteve no seu corpo, mas sim no medo que ela havia carregado por décadas. E a menopausa havia removido esse medo de forma permanente. A história de Beatriz revela algo que Silvia Olmedo considera crucial.
A amarra da fertilidade opera em múltiplas camadas. A camada superficial é o medo consciente da gravidez. Mas existem camadas muito mais profundas. Há o condicionamento social, aquela ideia de que mulheres não devem querer sexo tanto quanto os homens. Há a vergonha religiosa, aquela história de que o prazer é pecado. Há o trauma de experiências sexuais ruins, ou mesmo violentas. Há a exaustão de anos cuidando de outros. Todas essas camadas se acumulam. E o medo da gravidez funciona como aquela última camada, aquela que mantém todas as outras no lugar. Porque enquanto você pode engravidar, sempre existe uma justificativa racional para a amarra da fertilidade. Não é blindagem emocional, é prudência, não é bloqueio. É cuidado. Mas quando a menopausa remove essa camada superior, as outras camadas ficam expostas. E você finalmente pode questioná-las. Você pode finalmente perguntar: por que estou me negando o prazer? E pela primeira vez, a resposta não pode ser: porque é arriscado. Porque não é mais arriscado. O risco se foi. E então, você precisa encarar as verdadeiras razões. E muitas vezes, você descobre que elas não fazem sentido algum. Que são apenas programação antiga, que podem ser desfeitas. A ciência por trás disso é fascinante. Pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram a ativação cerebral em mulheres durante a excitação sexual. Eles descobriram que, em mulheres férteis, mesmo durante uma excitação intensa, sempre existe uma área do cérebro que permanece ligeiramente ativa. A amígdala, o centro do medo. É como se uma parte do cérebro estivesse sempre em vigilância, sempre calculando o risco, sempre pronta para frear, se necessário. Mas, quando estudaram mulheres pós-menopausa durante a excitação, eles descobriram algo notável. A amígdala se desliga completamente. Não existe vigilância residual. Não existe freio automático. O cérebro pode se entregar completamente à experiência. Sylvia Olmedo chama isso de desativação do sistema de alarme sexual. Durante toda a sua vida fértil, seu cérebro mantém um sistema de alarme ligado, mesmo quando você não percebe. Mesmo quando você está usando contraceptivos, o sistema está lá, pronto para alertar sobre o risco reprodutivo. E esse sistema consome energia, ele cria uma tensão baixa constante. Ele impede a entrega total. Mas na menopausa, o sistema finalmente se desliga, e a energia que antes ia para a vigilância, agora pode ir para o prazer puro. Ana descobriu isso de forma visceral. Ela me contou sobre a primeira vez que teve um orgasmo completamente sem vigilância. Foi 6 meses após começar o despertar sensorial da maturidade. Ela e Marcos estavam fazendo amor, e pela primeira vez em sua vida, Ana não estava monitorando nada. Não estava checando se estava lubrificada o suficiente. Não estava calculando se estava demorando muito. Não estava preocupada com o que vinha depois. Ela estava apenas ali, completamente presente, completamente entregue. E o orgasmo que veio foi diferente de qualquer coisa que ela tinha experimentado antes. Não era mais intenso em volume, era mais intenso em presença. Era como a diferença entre ouvir música com fones de ouvido versus ao vivo. Tecnicamente a mesma música, mas a experiência era outra dimensão. Ana descreveu como uma dissolução. Não havia mais ela separada do prazer. Havia apenas prazer. E quando voltou, ela chorou de novo, porque ela percebeu, durante 30 anos, ela nunca tinha se permitido isso. Nunca tinha desligado a vigilância. Nunca tinha se entregado completamente. E agora, aos 54 anos, ela finalmente sabia como era. E era avassalador. Mas existe um outro elemento que Sylvia Olmedo enfatiza. A libertação pós-menopausa não é automática. Não é suficiente que a fertilidade acabe.
Você precisa conscientemente reconhecer e desfazer a blindagem emocional que você construiu. Muitas mulheres passam pela menopausa e continuam operando nos mesmos padrões de décadas. O freio foi instalado há tanto tempo que continua puxado, mesmo quando não há mais motor para frear. É como apertar o freio num carro desligado. Não tem efeito mecânico, mas o hábito persiste. Ana quase caiu nessa armadilha. Nos primeiros 6 meses após a menopausa, nada mudou, porque ela não sabia que podia mudar. Ela assumia que sua baixa libido era quem ela era. Até que ela leu um artigo de Silvia Olmedo sobre a amarra da fertilidade. E algo clicou. Ela percebeu. Eu construí isso. Eu posso desconstruir. E essa percepção foi o começo de tudo. O processo de desconstrução não é rápido. Ana levou 2 anos para chegar à transformação completa. Rosa levou 18 meses. Outra amiga, Carmen, de 59 anos, levou 3 anos. E todas elas enfatizam: vale cada dia, cada momento de desconforto, cada confronto com a vergonha antiga, cada reconexão com o prazer perdido. Carmen tinha uma história particularmente dolorosa. Ela tinha sido abusada sexualmente aos 14 anos, e desde então, ela tinha associado o sexo com perigo. Ela se casou aos 26 e teve uma vida sexual funcional, mas dissociada, por 30 anos. Seu marido nunca soube. Ela fingia presença, enquanto estava completamente desconectada. Quando a menopausa chegou aos 56, Carmen assumiu que agora ela tinha a desculpa perfeita para parar de transar. Ela estava velha. Era normal não querer mais. Mas então ela ouviu Ana falar sobre reconexão. E algo em Carmen se perguntou: e se eu não sou assexual? E se eu apenas aprendi a me desconectar para sobreviver? E se agora que não há risco de gravidez, eu posso tentar reconectar sem aquele medo adicional? Carmen começou devagar. Muito devagar. Apenas respirando em seu próprio corpo. Apenas existindo em sua própria pele. Não se tocando. Não fazendo nada sexual. Apenas praticando a presença em um corpo que ela tinha abandonado há 45 anos. Levou 8 meses até ela conseguir tocar a si mesma sem se dissociar. Levou 14 meses até ela conseguir estar presente durante o sexo com o marido. Levou 2 anos até ela ter seu primeiro orgasmo realmente sentido, não imaginado ou fingido. E aos 59 anos, 3 anos após começar, Carmen finalmente tinha uma sexualidade própria, baseada em seu prazer real, não em sobrevivência, não em performance, mas em conexão genuína com seu corpo. E ela me disse: se eu tivesse tentado isso antes da menopausa, não teria funcionado. Eu precisava que o risco de gravidez fosse 0. Precisava que não houvesse consequência possível. Só então eu me senti segura o suficiente para habitar meu corpo novamente. A história de Carmen ilustra um ponto crucial que Silvia Olmedo faz. A menopausa não cura o trauma. Não resolve automaticamente a blindagem emocional profunda. Mas ela remove uma barreira significativa. Ela cria condições mais seguras para o trabalho de cura. E para muitas mulheres, essa remoção de barreira é o que finalmente permite que o trabalho real comece. Ana não tinha trauma sexual severo como Carmen, mas ela tinha décadas de condicionamento religioso. Décadas de mensagens de que seu prazer era vergonhoso. E enquanto ela estava fértil, ela podia justificar a blindagem emocional. Era prudente, era responsável. Mas quando a menopausa veio, ela não podia mais usar essa justificativa. E então, ela teve que confrontar a verdade, que ela estava se negando o prazer, não por prudência, mas por vergonha. E essa vergonha não tinha fundamento racional. Era puro condicionamento. E condicionamento pode ser reprogramado. Silvia Olmedo desenvolveu um protocolo específico para mulheres na pós-menopausa que desejam se reconectar com a sexualidade que foi, por tanto tempo,
blindada emocionalmente. Ela chama de Protocolo do Despertar Sensorial da Maturidade. E ele tem 5 componentes essenciais. Primeiro, o reconhecimento da blindagem emocional. É preciso identificar que a sua baixa libido pode não ser meramente biológica. Pode ser o resultado de décadas de bloqueio ativo. Pode ser a amarra da fertilidade, que você nem sequer sabia que estava puxando. Segundo, a permissão consciente. Você precisa se dar permissão, explícita, para sentir desejo, para fantasiar, para explorar. Muitas mulheres descobrem que nunca realmente se permitiram. Elas sempre acharam que precisavam de uma permissão externa, da igreja, do marido, da sociedade, mas a permissão precisa vir de dentro. Terceiro, a reconexão sensorial diária, 5 a 10 minutos por dia, deitada em privacidade, apenas sentindo o seu corpo, respirando, permitindo as sensações, não tentando fazer nada acontecer, apenas desfazendo os bloqueios. Quarto, a comunicação. Sem vergonha. Se você tem um parceiro, fale abertamente sobre o que está descobrindo, o que você quer, o que você está sentindo. Muitos relacionamentos longos operam sob suposições de décadas atrás. Atualizar essas suposições pode transformar tudo. Quinto, exploração sem objetivo. Toque seu corpo, sozinha ou com um parceiro, sem tentar chegar a um lugar específico, sem performance. Apenas exploração. Descoberta do que realmente te faz sentir bem agora. Não o que te fazia sentir bem há 20 anos, mas o que te faz sentir bem hoje. Ana seguiu este protocolo rigorosamente por 6 meses, e aos 54 anos, ela havia completado o que Silvia Olmedo chama de revolução sexual da maturidade. Sua vida sexual aos 54 anos era rica, profunda, satisfatória de formas que nunca tinha sido aos 24. Porque agora ela não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha amarras. Ela tinha apenas desejo, prazer e a liberdade de explorar ambos completamente. Um dia, Marcos perguntou se ela se arrependia dos 30 anos perdidos. Ana pensou muito antes de responder. Ela disse: "Eu me arrependo de não ter entendido antes, mas não sei se eu podia ter entendido antes. O medo que me segurava era real. As consequências eram reais. Eu precisava que a possibilidade de gravidez fosse completamente removida para me sentir segura de me soltar. Então, talvez não foram anos perdidos. Talvez foram anos necessários para chegar aqui. E agora que estou aqui, eu não vou desperdiçar nem sequer um dia." Cada dia, Ana pratica a presença sexual. Cada dia, ela se permite sentir. E cada dia, ela celebra a libertação que a menopausa trouxe. Não a perda da juventude, não o fim da fertilidade, mas o começo de uma liberdade sexual real, pela primeira vez em sua vida. Se você é uma mulher e está se aproximando da menopausa, ou já passou por ela, considere isso. O que te ensinaram sobre a menopausa é incompleto. Te disseram que é uma perda, o fim da feminilidade, a morte da sexualidade. Mas para muitas mulheres, a menopausa é exatamente o oposto. É a libertação de um medo ancestral. É a remoção de uma amarra que você nem sequer sabia que estava puxando. É a oportunidade de descobrir sua sexualidade real. Não a sexualidade que você performa. Não a sexualidade que os outros esperam. Mas a sexualidade que estava sempre lá, esperando por condições seguras para emergir. Ana encontrou essa sexualidade aos 52 anos. Você pode encontrá-la em qualquer idade após a menopausa. Seu corpo não esqueceu como sentir prazer. Ele apenas aprendeu a se proteger. E agora que o perigo passou, ele pode finalmente relaxar. Finalmente sentir. Finalmente viver.
Apoie este canal com Super Thanks se esta mensagem ressoa com você. Cada contribuição ajuda a levar essa verdade libertadora para mais mulheres que ainda acreditam que a menopausa é o fim, quando na verdade pode ser o começo. E comente abaixo. Com que idade você sentiu que finalmente podia ser você mesma sexualmente? Sua história pode inspirar milhares de mulheres que ainda acreditam que é tarde demais para se reconectar. Não é tarde. Nunca é tarde. Seu despertar sexual pode estar apenas começando. E a menopausa pode ser exatamente a chave que abre essa porta.